Fala galera, estou aqui hoje para trazer mais um vídeo da série Como se tornar um programador melhor. Meu nome é Jonathan Machado, sou mentor do Projeto Matrix e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre código procedural. Então vamos lá. O que é o código procedural? Código procedural é um código baseado no conceito de chamadas a métodos e funções. Tá? E eles executam uma série de passos que mudam o estado de um programa. E eles fazem isso de uma forma imperativa. Eles dizem como tem que ser feito. Então, vamos falar um pouquinho de alguns benefícios da programação estruturada. Tenho a reutilização de código, porque está tudo dentro de função, métodos, então eu consigo reutilizar em outros cenários. Uma forma mais fácil de organizar o fluxo do programa e ele é modular, né? Então eu consigo criar módulos e vou ter uma certa organização, né? E aí eu pergunto a você, o código procedural é ruim? Depende. Por que depende? Tudo depende, né, dentro de TI, quem nunca ouviu isso? Por que depende? Você pode ter um cenário que faz sentido utilizar código procedural. Eu acho que o mais importante para o desenvolvedor é ele entender o cenário que ele está, para ele poder escolher qual é a linguagem que ele vai utilizar, qual é o paradigma que vai melhor se adaptar àquele cenário, tá? E até qual é o sistema que vai rodar aquilo, qual é o sistema operacional, no caso, né? Hoje a gente tem a maioria das coisas rodando em sistemas em Unix, né? Mas ainda tem alguns sistemas que rodam em Windows, enfim. Você precisa, como desenvolvedor, saber como resolver o seu problema. Você não pode ser fã de uma tecnologia e só querer utilizar aquela tecnologia para tudo, tá? Porque é aquela história, né? Se você só tem um martelo, tudo é prego. Você vai usar aquilo ali para tudo, mas aquilo não é a solução para todos os problemas. Então você precisa conhecer outros paradigmas, precisa conhecer outras linguagens para saber o que utilizar, né? Mas vamos ver uns cenários onde a programação estruturada pode trazer bastante problema. Olha essa quantidade de if, essa nossa função aí, no caso nosso método, né? Calcular bônus. Ele recebe a área do funcionário, né? O salário e uma nota, né? Como se fosse uma nota de feedback que ele teve, e com base nisso ele calcula quanto ele vai receber de bônus. Bom, eu coloquei aí só a área do financeiro. Ainda tem a área de tecnologia e assim... Tem diversas áreas. Imagina calcular isso de uma forma com a programação estruturada, né? Então, esse é um ponto que talvez não faça sentido você usar programação estruturada. Talvez faça mais sentido você usar orientação a objeto, por exemplo, né? E aí eu vou trazer mais um exemplo sobre isso, né? Essa classe aqui, né? Eu tenho uma classe que só tem propriedades. Tá? Eu estou mostrando esse código está em C#, tá? Então a gente tem aquele get, aquele set, são propriedades. Tá? Imagina se você é do mundo Java, que seria o get cliente, por exemplo, ali, get cliente, set cliente. Tá? Seria mais ou menos isso, mas a propriedade no C# ela consegue encapsular tudo isso e a gente não precisa se preocupar com essa questão. Então o que é isso? É uma classe sem inteligência. Ela não faz nada, ela só serve como uma estrutura de dados. Poderia ser qualquer outra coisa. E isso não é muito legal, né? Que a gente chama de modelos anêmicos. E aí, olha só esse outro trecho de código. Eu tenho gerenciador de locadora. Tá? Então, o que eu tenho no meu cenário? Eu tenho o aluguel, né? Eu tenho cliente e eu tenho o aluguel de DVD. Então, eu tenho cliente, o cliente aluga um DVD. Cliente, aluguel, DVD. Essas são as minhas entidades. E aí ali, logo na linha de instanciação do aluguel, eu tenho um problema. Mais embaixo eu tenho outro problema. Pausa o vídeo aí e tenta descobrir qual é o problema antes de eu revelar.
Bom, espero que você tenha acertado. O primeiro problema que a gente tem é a classe aluguel, ela precisa de um cliente, pode olhar na linha de baixo. Ela precisa de um cliente para funcionar. Você não pode ter um aluguel sem ter cliente. E ela não recebe o cliente no construtor. Ou seja, eu posso instanciar um objeto e ele vai ter um estado inválido. A gente não pode deixar isso acontecer em hipótese alguma. Eu não posso instanciar uma coisa e ela está inválida. Eu tenho sempre que instanciar um objeto e ele tem que estar num estado válido. Nesse caso, ele deveria passar isso de uma outra forma. E embaixo eu tenho o preço total sendo calculado fora do aluguel, da classe aluguel, né? A minha classe aluguel, ela recebe o DVD, né? Então não faz muito sentido que esse preço total seja calculado lá de fora. Quem me garante que isso daí vai ser calculado certo? Eu não tenho como saber. Então esse daí é um ponto ruim, né? Então esses dois pontos aí são os pontos ruins desse trecho de código. E aí, como é que a gente poderia resolver um pouco isso? Primeiro, eu crio lá minha classe aluguel, coloco duas propriedades para ela, um cliente e um filme, recebo o cliente como parâmetro no construtor da classe aluguel, faço essa instanciação, instancio a lista de filmes, tá? Coloco o total, né, o cálculo do total dentro da propriedade preço total, tá vendo aquele get? Imagina que fosse assim, get preço total se você for de Java. Você vai ter ali, é um método, mas no C# ele calcula, ele cria dessa forma, né? Ele consegue interpretar isso e eu coloco ali filme.sum e aí eu retorno o preço, tá? Ali tem umas coisinhas que é uma lambda expression, que são coisas mais específicas de C#, mas basicamente eu pego tudo que tá pego todos os filmes, pego o preço deles e faço uma soma. E aí eu retorno isso, o que aquele código está fazendo. E lá no final, no getFilmes, eu retorno uma coleção de filmes, né? Retorno a lista de filmes, mas somente leitura, para quem está de fora não poder alterar, já que isso é um tipo por referência, e se eu passar a referência, alguém pode alterar e manipular esses dados lá de fora. Então são três coisinhas que você já deixou esse código mais orientado ao objeto. E aí no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre coesão e acoplamento, e o quanto isso é importante para você desenvolver os seus sistemas. Beleza, galera? Então nos vemos no próximo vídeo.